Ok, então já estamos gravando, a aula já está sendo gravada já, tá? Ô, gente, contem para mim aí, né, se vocês conseguiram imprimir o material de apoio de hoje. Eu mandei para vocês, né, um material de apoio para a gente construir a estrutura de discipulado. Quem que conseguiu imprimir? Levanta a mãozinha aí para me ver, né, você que estava ontem, né, e conseguiu fazer a sua estrutura para hoje, porque nós vamos precisar dela, tá? Vamos precisar dela para poder, para a gente poder estar, para ser funcional, né, gente? Como eu falei ontem, vou falar de novo. Meu desejo é que o projeto Natanael ele alcance todas as crianças do mundo, todos os juniores, aonde tiver uma criança, um junior, eu desejo que o projeto Natanaelzinho, que a missão de discipulado, alcance essa criança, né? Mas alcance de verdade, porque eu acredito no projeto, na, no resultado, porque eu vejo esses resultados aqui, né? Hoje eu estou com vários adolescentes, né? Que na época que o projeto Natanaelzinho surgiu, que eram crianças, eram juniores, e hoje são adolescentes, alguns até jovens já, né? E como isso fez diferença na vida deles. Porque hoje são realmente pessoas maduras e frutíferas na fé, né? Que tiveram uma base sólida, né? Houve uma construção, né? Dessa estrutura. E hoje, né, o tema da nossa aula é estrutura de discipulado transformadora. Né? Na aula 1, gente, nós falamos sobre os 3 motivos essenciais, né, que nos mostram por que devemos começar o discipulado na infância, em vez de esperar que as crianças cresçam para se tornarem discípulos de Jesus, né? Então, só recapitulando rapidamente, o primeiro motivo está, né, no exemplo dado por Jesus em João 21, quando ele instruiu Pedro a pastorear os cordeiros, deixando claro que as crianças fazem parte do rebanho e precisam ser cuidadas espiritualmente, né? Assim como nós adultos, elas também são chamadas a viver em comunhão com Deus e precisam de líderes comprometidos que as conduzam nessa experiência, tá, gente? Eles precisam disso, ok? Então, é importante que a gente tenha, né, essa consciência, tá? Ter essa consciência de que as crianças precisam desse discipulado, né? E não somente participar de eventos na igreja, é fundamental para a gente poder, já é motivo suficiente. O segundo motivo está relacionado, gente, né? A questão cerebral, do desenvolvimento cerebral infantil, né? Durante a infância, o cérebro está em uma fase de grande plasticidade, né? O que significa que ele é muito mais receptivo para formar conexões neurais. E ontem eu expliquei esse conceito do que é uma conexão neural, né? Que influenciam as crenças e valores, né? Aquilo que as crianças aprendem nesse período, gente, vai se tornar base para as escolhas e comportamentos ao longo da vida. Por isso, um discipulado bem estruturado e intencional, que é a proposta, que é o que nós estamos aqui para fazer, né? Vai refletir e vai enraizar, né, os princípios cristãos que nós estamos propondo, né, que essas crianças, que esses juniores vivam. Amém, gente? Né? Então, eu creio que esse seja também o desejo de vocês, né? E o terceiro motivo, né, reflete os desafios que a gente tem nessa geração atual, né, que nós vivemos. Em um tempo em que as crianças juniores enfrentam uma enxurrada de informações, né? Enxurrada no sentido literal mesmo, tá? Muita informação o tempo todo e muitas vezes contrárias, né, à palavra de Deus, e elas estão constantemente expostas a essas mensagens, né, confusas, que muitas vezes pode trazer realmente uma grande confusão para elas. E se a gente não tiver alguém para tirar essas dúvidas, né, que elas que geram no dia a dia delas por causa da mídia, das redes sociais, das suas interações diárias com os amigos,
Isso pode gerar dúvidas sobre a identidade, sobre a fé, né? E sobre o propósito de Deus para suas vidas. Sem um acompanhamento próximo, né? Querer discipular as crianças à distância, gente, não dá não, tá? Porque o sistema mundano está acompanhando as crianças muito de perto, né? Então, esse acompanhamento próximo, a gente vai permitir que as influências externas afastem elas de Deus, né, e das verdades bíblicas. Então, por isso que discipular as crianças não é apenas uma tarefa. Eu não posso entender, né, eu como líder do Ministério Infantil, não posso aceitar que é apenas mais uma tarefa minha na igreja. Não, gente, é uma missão urgente e vital. É caso de vida ou morte. Estamos aqui falando de vida espiritual, de morte espiritual. Se deixarmos para discipulá-las mais tarde, nós perderemos uma grande oportunidade de formar uma base sólida na fé, né? Exatamente no momento que elas mais precisam de orientação. Então, quando escolhemos discipular hoje, né, nós estamos ajudando a moldar, né, o caráter dos futuros líderes espirituais, né, garantindo que a próxima geração seja firmada em Cristo, né? Eu quero profetizar sobre a sua vida, amém? Por causa de vocês, a próxima geração não ficará sem pastor. Por causa de vocês. Porque vocês estão topando, né? Mudar realidades, vocês estão topando, vocês estão concordando, vocês estão se tornando instrumentos de Deus, né? Para a vida dessas crianças, né? E desses juniores que vocês aí estão discipulando. Amém? E é importante, né, gente, lembrar, eu vivo repetindo essa estatística, eu vou repeti-la por muito tempo, né, que mais de 60% das crianças, né, que são criadas na igreja, não permanecem na igreja na vida adulta, né? Isso nos faz uma pergunta: aonde que nós estamos falhando? Aonde que a igreja está falhando, né? Se mais de 60% que é criado na igreja, participa aí do Ministério Infantil, não permanece. A verdade é que muitas dessas crianças, né, que frequentam a igreja, mas não experimentam de verdade o amor e a graça de Deus de forma real e transformadora, né? Se queremos mudar esse cenário, nós precisamos discipular de maneira intencional, oferecendo experiências positivas em 4 áreas, tá? Isso aqui é super importante, gente, porque lá nas 7 fases da multiplicação, essas 4 áreas, né, que a gente vai, as experiências que a gente vai submeter os nossos juniores, as nossas crianças, né, essas 4 áreas principais, né, que é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a igreja, o seu relacionamento com os não cristãos e o seu relacionamento com o seu próprio propósito, tá? Por quê? Porque por que as crianças se desviam quando chegam na vida adulta? Porque o relacionamento com Deus delas na infância não foi firmado, né? Elas tiveram experiências com a religião, mas muitas delas não aprenderam de fato a orar, não aprenderam de fato a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a aplicar verdades bíblicas. Então, elas não aprenderam a se relacionar com Deus. Com a igreja, gente, o que eu encontro por aí de gente que é traumatizado com a igreja, que tem lembranças terríveis, né, de quando era da igreja, né? Não sei se você já topou com alguém que te conta histórias assim, né? Por causa de alguma decepção, por causa de algo que aconteceu, né? E fala: eu saí da igreja porque aconteceu isso, isso e isso lá dentro da igreja, né? Então, a 7 fases da multiplicação, ela vem, né, como uma forma de trazer uma experiência saudável dessa criança entender, gente, que ser da igreja é maravilhoso, ser do corpo, de fazer parte do corpo de Cristo é algo tremendo, é algo maravilhoso, né? E não se trata só da igreja parede, mas da igreja corpo de Cristo espalhada pela terra, né? Então, quando a criança e o junior, ela
tem experiências, por exemplo, com o evangelismo, com o discipulado, ela vai se conectar com esse propósito maior da igreja, que vai para além da igreja local. Faz sentido, gente, para vocês? Né? Faz sentido isso? Então, isso vai firmar ela. Com os não cristãos, gente, porque ela vai entender que o não cristão, o meu relacionamento com o não cristão, é um relacionamento de influência. Eu vou influenciar o não cristão. Porque se eu ensino a criança a compartilhar Cristo, a compartilhar a fé, essa criança vai entender o seguinte, que eu faço parte de um reino, né? E eu preciso dizer para o meu amigo, para a minha amiga, para ele vir para esse reino também. Então, ele vai passar a exercer um papel de influência diante do não cristão. Né? Qual que é a queixa muito comum entre os pais de adolescentes, gente? Qual que é? Meus filhos estão sendo o quê? Estão sofrendo com a má influência, né? Por que você está fazendo isso? É as amizades, né? Então, se eu ensino para as minhas crianças hoje, se eu crio trilhas neurais, né? De que eu sou do reino de Deus e com não cristão, eu preciso compartilhar esse reino com ele, gente, isso vai fazer a diferença lá na frente, com certeza. E com o próprio propósito, né? Porque aqui, gente, nós vamos estar já desenvolvendo, descobrindo dons e treinando esses dons, tá? Então, a criança, ela vai, desde a infância, já começar a treinar seus dons. Eu gosto de dizer, gente, que foi no grupo de crianças que eu aprendi a pregar, né? Eu sou crente desde que eu nasci, graças a Deus, né? Foi no Ministério Infantil que eu aprendi a pregar, foi lá que eu aprendi a ministrar, foi lá no Ministério Infantil que eu aprendi a ler a Bíblia, foi no Ministério Infantil que eu decorei os livros da Bíblia, foi tudo lá, né? Então, a minha base, meu senso de propósito, né? Eu falo isso de experiência própria. O meu senso de propósito foi construído no Ministério Infantil, gente. Né? Tudo que eu sei hoje, né? O tijolinho básico, eu lembro de lá, de tudo que eu fazia, das vezes que a gente saía para a rua para evangelizar, né? A gente distribuindo panfleto na rua, a gente fazendo marcha para Jesus na rua, o grupo de criança, e eu estava lá, né? E isso foi tão marcante para mim, né? Isso é algo que é tão marcante, porque eu me lembro disso com tanta nitidez, sabe? Tanta nitidez, e eu, assim como foi importante para mim, eu tenho certeza, né, que vai ser importante também para as crianças da nossa geração, né? Vou repetir, tá? Então, as quatro áreas que o projeto Natanaelzinho vai oferecer uma experiência positiva, né, para criar trilhas neurais, né, para criar crenças positivas são sobre o relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a igreja, com a vida da igreja, com os não cristãos e com o seu próprio propósito. Porque se a criança crescer, né, com trilhas neurais muito bem fixas, estabelecidas de forma positiva dessas quatro áreas, gente, ela vai, a chance, né, dela se tornar um adulto cristão maduro e frutífero aumenta aí muito, ok? Não tenho estatísticas, mas teremos daqui a um tempo, tá bom? Hoje nós não temos, né? Porque o projeto está começando agora, mas em nome de Jesus, daqui a um tempo nós vamos ter novas estatísticas, assim como temos a estatística dos 70%, né? A gente vai fazer uma pesquisa, as igrejas que têm o projeto Natanaelzinho plantado, né? Elas retêm 95% das crianças que crescem na igreja ficam lá. Amém, gente? Quem crê nisso aí? Eu creio. Amém? De 95% a 100% das crianças ficam na igreja, porque eu creio muito, né, nisso que eu estou aqui ministrando para vocês, tá? Então, imagine, né, que você organiza aí o seu GD, seu GE hoje, e anos depois, você vê uma dessas crianças, gente, liderando o Ministério Infantil, iniciando projetos evangelísticos na sua cidade, né? Esse é o tipo de colheita que vem do investimento intencional. Às vezes eu encontro com as minhas líderes,
do Ministério Infantil, quando eu era criança. Gente, eu vejo o orgulho no olho delas. Eu encontrei com uma recentemente, e quando me viu, começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Ela de emoção. Eu falei, de emoção por quê? Porque eu estou sabendo do trabalho que você está fazendo, gente. Aí eu chorei também, né? Mas é muito maravilhoso viver isso, né? E eu vivo isso também com as crianças, que eu liderei há anos atrás. Quando eu vejo elas hoje, gente, pregando, ministrando, atuando, liderando, não tem investimento melhor. Valeu a pena gastar tempo, tá? Então, ao ensinar as crianças a orarem, a confiar em Deus, a compartilhar sua fé, você está construindo uma base que sustentará a próxima geração. Então, né, e na aula anterior, nós demos um passo muito essencial para começar o discipulado infantil de forma estruturada, né? Porque a estrutura, gente, quando a gente pensa em estrutura de discipulado, eu quero que vocês pensem como se fosse a estrutura de uma casa mesmo, né? É algo que vai firmar, é algo que vai sustentar. Então, nós realizamos um diagnóstico detalhado, né, para conhecer melhor o rebanho de cordeiros que está sob a nossa liderança, e esse diagnóstico, ele já te ajudou a identificar quem são as crianças, né? Quem são os juniores maduros, quem são os juniores menos maduros, quem são os juniores e crianças que têm pais cristãos, que não têm pais cristãos, porque para a aula 4 isso vai ser muito importante, que nós temos uma estratégia dentro do projeto para alcançar esses pais, tá? O nível de maturidade de cada um, né? Para um acompanhamento mais próximo. Então, hoje, nós vamos dar o próximo passo, que nós vamos juntos montar a estrutura de discipulado com base aí nesse diagnóstico, né? Claro, né, gente? Considerando a realidade da sua igreja, que nenhuma igreja é igual a outra. Né? Tenho certeza que tem igrejas aqui que você tem equipe, né? Quem tem equipe de adultos aí? Manda um joia para mim. Quem tem equipe de adultos? Isso. Quem tem equipe de adultos, escreve eu aí também, isso, tem bastante. Quem trabalha sozinho, não tem equipe, é só você, né, por enquanto, e Deus lá, né? Pois é. Então, a gente vai montar a estrutura tanto para você que tem a equipe, né, quanto para você que trabalha sozinho, ok? Ok? Ok, não tem problema, viu? Você e Deus tá ótimo, é uma dupla maravilhosa. Amém? Então, isso significa que no final dessa aula, gente, de hoje, você vai ter um plano concreto, tá? Para ajustar as necessidades do seu grupo com diretrizes claras para organizar o seu GD e o seu GE. GD, Grupo de Evangelismo. Decora isso aí, porque eu vou falar daqui para frente só GD e GE, tá, gente? Beleza? GD, Grupo de Discipulado. GE, Grupo de Evangelismo. Então, você vai ter como organizar isso aí, vou ensinar para vocês. E este é o momento de transformar, né, as informações que você teve ontem, que você colocou ontem no seu diagnóstico em ação, né? E a gente vai passar para um planejamento, do planejamento para a prática, tá? Cada detalhe que nós discutimos até aqui, gente, será um tijolinho, né, na construção de uma jornada de crescimento espiritual, né, para essas crianças juniores, preparando elas, tá? Para se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo e futuramente líderes que continuarão a obra no reino, né? Aqui a gente já fala sobre legado, né? O que é herança? Herança é aquilo que a gente deixa para alguém, né? Por exemplo, se você hoje tem um grupo aí do Ministério Infantil grande, você construiu uma sala, você construiu, talvez, colocou cenário, você tem material, comprou material, a próxima pessoa que for assumir, você vai deixar isso de herança para ela, né? E é muito bom receber herança, gente, mas melhor ainda é receber legado, porque legado é aquilo que você deixa dentro da pessoa. Porque herança você pode hoje deixar sala pronta, material pronto, e quem assumir seu lugar, desmanchar, rasgar tudo.
pode acontecer isso. Mas se você deixar algo plantado dentro do coração, isso aí vai, vai, vai se consolidar, né, para as próximas gerações. Amém? Vai se consolidar para as próximas gerações. Amém? Então, né, vamos juntos estruturar algo transformador, né, aí para a sua igreja, tá? Então, vamos começar, gente, compreendendo o que é a estrutura de discipulado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é essa estrutura, né? A estrutura, gente, é o alicerce. Se para você construir uma casa de 2 andares, você precisa de determinado alicerce. Se você quer construir um galpão com telha, você vai precisar de um determinado tipo de alicerce, né? Se você quer construir um prédio de 50 andares, você vai precisar de um determinado tipo de alicerce. Então, ou seja, o tipo de alicerce que você vai construir, né, vai depender o que vai vir por cima, né? Então, nós estamos aqui construindo um alicerce para quê, gente? Um alicerce para o discipulado poder fluir. Esse é o objetivo. Fazer o discipulado fluir. Fazer com que o discipulado ele aconteça. E fazer com que esse discipulado não pare no meio do caminho, que ele não venha ruir, né? Mas que a gente venha crescer realmente de forma saudável. Que daqui a pouco você tenha aí no seu grupo missionário 200 crianças, né? Mas que essas 200 crianças que você tem, que sejam realmente, gente, crianças bem cuidadas, que sejam crianças que vão fazer a diferença nessa terra, tá? A expectativa é essa, ok, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, você pode abrir seu microfone, tá? Porque eu falo demais. Você pode abrir seu microfone e eu deixo você falar e perguntar, tá bom, gente? E pode enviar perguntas também no chat, né? Mas no final a gente vai ter um momento de perguntas aqui também, tá? Então, a estrutura, né, de discipulado, ela vai servir realmente para que você possa estar construindo algo duradouro, tá? Então, a estrutura, ela é forte, tá, gente? Essa estrutura é forte. Eu garanto para vocês que é uma estrutura que você pode construir aí um prédio de muitos andares, porque ela é forte. É uma estrutura realmente que vai te proporcionar você moldar essas crenças aí nas crianças, ok? Então, isso aqui nós já falamos, né? Já falamos sobre as três, nós já recapitulamos aqui o que aprendemos ontem. Então, eu coloquei aqui o desenho, que vocês receberam esse desenho também, tá? Mas eu vou deixar ele aí, para a gente poder trabalhar em cima desse modelo, porque a partir daqui vocês entenderem visualmente, né, o que eu estou explicando, tá? Vamos começar compreendendo o que é a estrutura de discipulado. A estrutura de discipulado que nós vamos construir, ela é um modelo, né, organizacional, simples e funcional, que divide as crianças e juniores em 2 tipos principais, tá? Que são os GDs e os GEs, ok? Esses grupos são fundamentais para que as 7 fases da multiplicação aconteçam de forma natural e contínua. Então, ou seja, é assim, ó, a gente constrói a estrutura, porque são 2 momentos no projeto Natanaelzinho, que o ano que vem nós vamos viver isso de uma forma intensa, tá? No primeiro quadrimestre, eu vou estar acompanhando vocês para a gente construir estrutura. Então, nós vamos estar fazendo só discipulado no primeiro quadrimestre. Eu vou estar ajudando vocês a viverem o discipulado, a basicamente viverem essa aula que nós estamos aqui, tá?
4 meses. Nós vamos ficar juntos 4 meses ano que vem, se Deus me der vida, me der saúde. Orem por mim. Amém? Orem por mim para que eu tenha vida e saúde, né? Para que eu possa conseguir estar ministrando para vocês aí ano que vem. Então, durante os primeiros 4 meses, nós vamos estar falando só sobre discipulado. Beleza, gente? Então, vamos estudar hoje os 4 meses de 2025, 4 primeiros meses de 2025 nós vamos viver, ok? Vamos colocar em prática. Para facilitar, né, a visualização e a compreensão dessa estrutura e quem desempenha cada papel, né, nós vamos utilizar um sistema de cores, né? Todo material meu que você pegar, ele vai estar sempre nessas mesmas cores, tá? Porque isso é como um mapa para você saber quem é quem, né? Quem se conecta com quem dentro da estrutura. Ok, gente? Alguém já tinha visto? Vocês já tinham visto essa estrutura antes? Alguém já conhece essa estrutura? Quem de vocês já teve acesso a essa estrutura? Manda um joinha aí. Beleza. Quem nunca tinha tido acesso a essa estrutura, tá vendo essa estrutura aí pela primeira vez? Ok, beleza. Então, vamos lá. A bolinha azul, gente, tem muita gente de primeira vez. Glória a Deus. Então, a bolinha azul, ela representa o líder adulto, né? Que ele é o responsável por guiar e supervisionar o discipulado, tá? Garantindo que o processo se mantenha alinhado com os princípios cristãos. É uma pessoa super importante, gente. Essa bolinha azul aí, ela é você ou a sua equipe, ou os integrantes da sua equipe, ok? Ou você é um integrante da sua equipe. É esse azul. Então, sempre que você se deparar com qualquer material meu que tenha uma bolinha azul, está se referindo a um líder adulto, a alguém da sua equipe, alguém que faça parte da sua equipe, que é representado pela bolinha azul. A bolinha amarela, gente, representa o junior maduro, né? Que nós já falamos muito sobre isso na aula passada, mas só para recapitular, né? É aquele que já demonstra compromisso com a fé, participa ativamente da igreja. Esses juniores se tornam líderes dos GS. Tá vendo? Então, aqui nós temos os amarelinhos, né? Que são liderados pelo líder adulto. Tá vendo a setinha aí que demonstra conexão? Então, o líder vai montar um GD com os juniores maduros. Olha aí a conexão, tá vendo? Tá claro aí para vocês que isso aí é um GD e do lado aí tem a legendinha também, tá? A bolinha vermelha, gente, representa o junior menos maduro, que ainda não possui tanto engajamento ou clareza sobre a sua fé, mas ele faz parte da igreja, ele vai na igreja. Né? Aquele junior que está lá na igreja, mas ele ainda não tem aquele mesmo comprometimento que os outros, mas ele tem potencial para crescer espiritualmente. Então, ele está na sua segunda lista, que você fez ontem dentro do seu diagnóstico, ok? Você que está assistindo só essa aula, te sugiro assistir a aula 1, pegar o material de apoio da aula 1 para você entender isso com clareza, ok? E a bolinha verde, gente? A bolinha verde representa os juniores e crianças não cristãos. Ou seja, aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Cristo, que ainda não vão na igreja, são os amigos da escola, são os primos, são os vizinhos, né, que são o campo missionário, né? O campo missionário são os amigos não cristãos. Amigos não cristãos das nossas crianças juniores, né, que dentro dessa estrutura de discipulado, né, eles já estão dentro, por quê? Porque lá nas 7 fases da multiplicação, eles serão alcançados, eles serão evangelizados e eles também receberão a Cristo. Amém, gente? Amém? Então, eles serão alcançados. Então, por isso que o projeto é um projeto que vai trazer multiplicação, e por isso que são as 7 fases da multiplicação. Por quê?
porque o seu grupo vai multiplicar, né? Seu grupo vai multiplicar muito, porque os juniores e as crianças, eles levam isso muito a sério, tá? Então, eles vão lá no mundo mesmo e eles evangelizam, eles buscam, eles convidam esses não cristãos para poderem fazer parte, tá? Então, essa estrutura organizada, gente, ela é o coração do discipulado eficaz. Através dela, cada criança e junior encontra aqui seu espaço, é acolhido em sua jornada, né? E é desafiado a crescer. É um modelo, gente, intencional, que promove não apenas aprendizado, mas também transformação. Nós estamos falando de transformação, gente, discipulado é transformação. Quando eu penso em transformação dentro do discipulado, o discípulo de Jesus que me vem à mente é João, né? Que no início do discipulado, qual era a ideia dele? Jesus, a cidade não te quer, manda fogo do céu e mata todo mundo. Esse era o João do início do discipulado. E quem é o João do fim do discipulado? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, né? Um homem totalmente intolerante no início se torna um homem totalmente gentil e amável, né? No final do discipulado. Transformação. Só para vocês terem uma ideia, qual é a transformação que o discipulado promove na vida das pessoas. Amém? Então, ao final dessa aula, você vai ter todas as ferramentas para adaptar, né, essa estrutura à realidade da sua igreja, dando início, então, a essa jornada, né, de crescimento espirituais. Então, agora vamos falar dos GDs e dos GS. Então, vocês já sabem aí quem é quem, beleza? Então, o que vocês vão fazer? Vocês receberam, dentro do material de apoio de vocês receberam aí uma folhinha dessa em branco, tá vendo? Por quê? Porque aqui vocês vão escrever os nomes. Então, cada folha dessa representa um GD. Então, se você tem equipe, você vai imprimir uma folha dessa para cada integrante da sua equipe. Você vai escrever aqui nessa de cima, fulano de tal. Aqui os juniores maduros que vão ser discípulos desse fulano de tal. Aqui os juniores menos maduros que serão os integrantes do GE desse e desse e desse fulano de tal. Certo, gente? Mas vou explicar com mais detalhes, tá? Podem acalmar-se aí que vai dar tudo certo. Nós ainda temos mais 3 aulas para a gente poder entender isso, né? Bem direitinho, beleza? Então, os GDs, gente, o GD, né, que é o grupo de discipulado ou grupos de discipulado, porque você tem uma equipe grande, você vai poder ter vários GDs na sua igreja. Cada líder adulto tem condição de montar aí um GD. Essa é a ideia, tá? Então, cada líder adulto monta um GD. Se você é sozinho, então você vai montar o seu primeiro GD, vai escolher 3 juniores maduros, né, para fazer parte do seu GD. Certo? Certo? Tudo certo por aí, gente? Mostrem-me que vocês estão entendendo, subindo joias, joinhas, subindo corações. Mostrem aí que vocês estão entendendo. Glória a Deus. Isso aí, maravilha. Então, os GDs, né, são compostos por juniores maduros, ou seja, aqueles que demonstraram nível de comprometimento espiritual, né? E esses grupos são liderados por adultos da equipe da sua igreja, né, que terão o papel de guiar esses juniores mais velhos em sua jornada de crescimento espiritual e preparo para a liderança. A função principal desses grupos, gente, é nutrir os juniores maduros, para que eles se tornem ainda mais firmes em sua fé e capazes de liderar outros, tá? E é um detalhe, porque essa fase do desenvolvimento humano é uma fase muito importante. Eles estão, gente, com o pé na adolescência, tá? Então, todas as crenças que foram construídas na infância, somados às experiências do momento, somados ao ambiente que eles estão em casa, somando tudo isso, gente, eles vão usar tudo isso para construírem seu processo de individuação, que é o processo de construção da sua identidade lá na adolescência. Então, se você proporciona, né, essa nutrição aqui para esses juniores maduros, é algo muito essencial.
Por quê? Porque eles estão numa fase que eles precisam realmente de nutrição espiritual, porque senão eles vão morrer espiritualmente, tá? A gente acha que perde os adolescentes, é na adolescência, não. É nessa fase que a gente geralmente perde os adolescentes, é na fase junior, porque é que eles se desconectam da igreja. Porque muitos deles são grandes demais para estarem entre as crianças, e são pequenos demais para estarem entre os adolescentes. Então, eles ficam perdidos na igreja. Gente, na igreja de vocês acontece isso? Vocês sentem isso na igreja de vocês? Que os juniores de 8 a 12 anos, muitos deles se sentem sem lugar, né? E aí é uma fase perigosíssima. Por quê? Porque eles, ao que eles se conectarem nessa fase, geralmente vai ser o gancho para a adolescência. Então, a gente precisa conectar eles à igreja. Percebem por que a gente começa a nossa estrutura por eles? Porque eles já estão no final da infância. Então, é a última chance que a gente tem de mantê-los, né, firmes na palavra de Deus, ok? E aí, então, a primeira estrutura é o GD, a segunda estrutura são os GEs. São compostos pelos juniores menos maduros, que ainda não têm um nível de comprometimento dos amarelinhos, né? E esses grupos são liderados pelos juniores maduros, os quais, após né, serem treinados pelo GD, terão a oportunidade de liderar outros juniores mais novos, né, ajudando-os a conhecer mais sobre Cristo e a se engajarem na missão de evangelizar. O objetivo, né, é que aos poucos esses juniores menos maduros vão se tornando maduros e vão formando novos GDs e uma rede contínua de discipulado, tá? E o propósito principal do GE é viver cada uma das 7 fases da multiplicação, que você vai entender melhor, né, como esse grupo de evangelismo funciona dentro das 7 fases da multiplicação, né, lá na aula 5. Beleza, gente? Ok? Porque senão fica muita informação para essa aula. Eu poderia entrar nesse detalhe agora, mas vai ficar muita informação para essa aula. Então, eu vou me atentar. Vou explorar mais os GDs aqui na aula 5, quando eu estiver falando das 7 fases da multiplicação, eu me aprofundo na atuação dos GS. Combinado? Então, como construir, né, a estrutura de discipulado? Após realizar o diagnóstico aí do seu grupo e compreender, né, a realidade do seu rebanho, chegou a hora de dar o próximo passo e organizar a estrutura de discipulado. Esse é o momento essencial, né, para transformar os dados coletados em ação. Primeiro, é definir quem são os adultos que liderarão os seus GDs, tá? Então, pega aí a sua lista que você fez de líderes da sua equipe, que aí você já vai saber quantos GDs você vai poder construir na sua igreja, tá? Coloca no chat aí para mim, quantos GDs você tem condições de construir na sua igreja? Escreve aí para mim no chat. Porque o número de líderes adultos que você tem é o número de GDs que você pode ter, certo? Se você tem um ajudante, você tem condição de ter um GD ou 2 GDs, né? Coloca aí para mim. Quantos GDs? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. 5, 2, 2, isso, maravilha. A Áurea disse aqui que a filha dela está nesse processo, né, Áurea? E aí a gente entra, né, no terceiro motivo, que é a questão dos desafios, né? O número de informação que vem na cabeça dela para desvirtuar ela é muito grande, né? Então, você está vivendo isso dentro da sua casa aí, né, como prova, né, como testemunha. 2 GDs, 3 GDs, maravilha. Isso mesmo, gente. Então, o número de adultos é o número de GDs que você vai ter na sua igreja, tá? E esses líderes, gente, eles desempenham um papel muito central, né, na condução do processo de discipulado. Por isso que é importante que eles tenham uma visão clara do que é discipulado e que entendam profundamente a missão. Inclusive, se a sua equipe não está aqui nessa aula, manda a gravação para eles,
tá? Para eles assistirem. Se você quer implantar o projeto na sua igreja, envie a gravação dessa aula, incentiva eles a participarem com você na aula de amanhã, né? Para que eles também consigam compreender, né, profundamente essa missão de formar novos discípulos. E escolher bem esses líderes, né, gente, fará toda a diferença aí no impacto do seu trabalho. Por isso, você vai, né, utilizar uma das folhas agora que você pegou hoje, da sua missão, o material de apoio de hoje, pega aquela folha em branco, né? Pega aquela folha em branco e nós vamos montar um GD todo mundo junto, tá? Então, você vai pegar uma folha, né? Se você só fez uma cópia, e você vai escolher o nome de um desses líderes, tá? Que você tem. Quem colocou aí que tem 3, escolha o nome de um. Escolha o nome de um, escreva na bolinha de cima aí o nome desse líder adulto, tá? Escreva o nome dele na primeira bolinha da folha, né? Representando que ele é o líder desse GD. Em seguida, né? Outro dia, amanhã, você pode tirar uma cópia dessa folha e fazer isso com toda a sua equipe, beleza? Organizando os demais grupos, de forma que cada líder vai ter a sua estrutura individual. Se você trabalha sozinho, né, gente, sem uma equipe de apoio, não tem problema. Coloca aí o seu nome na primeira bolinha da folha, né? Nesse caso, sua igreja vai ter um GD só por enquanto, você será o responsável, né, ou a responsável por discipular esses juniores, né? E deixa eu profetizar, em nome de Jesus, daqui a pouco, à medida que seu trabalho for frutificando, você vai formar novos líderes para compartilhar com você essa missão. Amém? Você que trabalha sozinho hoje, não se preocupe, muito em breve você vai ter, Deus vai te dar aí, né, mão de obra para te ajudar. Gente, essa etapa é a base de tudo, tá? Ela garante que cada criança e junior tenha alguém para acompanhá-los, discipulá-los e guiá-los em sua jornada espiritual. É um processo que demanda organização, tá? Mas que gera frutos eternos, ok? Com essa estrutura inicial, estaremos prontos para avançar na construção de um discipulado intencional e transformador, ok? Ciciane, você levantou a mão? Você quer perguntar? Pode abrir o microfone. Tá. Boa tarde, Pai seja convosco. No caso aqui da minha igreja, a gente não tem junior, no caso, não junior não maduro, porque os juniores que tem são pessoas que já sabem da sua fé, já declaram que são cristãos, e a gente procurou implantar esse projeto justamente para ganhar mais juniores, porque eles já estão em uma fase de limite, que ano que vem a maioria deles já está tudo na turma de jovens. Então, aí como é que eu posso fazer, preencher essa parte do não maduros? Aí, nesse caso, você não vai preencher, né? Vai ficar sem preencher, e aí você vai começar o discipulado com eles, que eu vou explicar daqui a pouco como que funciona o discipulado na prática, dentro da estrutura, tá? Você vai começar o discipulado com eles, e aí, quando a gente for fazer as 7 fases da multiplicação, porque a primeira etapa do projeto é construir a estrutura de discipulado. Construir essa estrutura, depois a gente vai passar para as 7 fases da multiplicação. Aí, no caso, eles já vão orar por 3 amigos não cristãos, direto. Entendeu? Entendi, obrigada. Cada um deles já vai passar para orar. Agora, você tem equipe de adultos? Tenho, sim. São, assim, tem 3 pessoas, eu até coloquei só 2, mas tem 3 pessoas, porque uma, eu acredito que eu tenho que conversar ainda com ela. Eu acredito que ela não vai ter essa disposição para discipular, entendeu? O grupo de GE, no caso, os juniores, né? Aí eu tenho que conversar. Por isso que certo mesmo é 2 GDs, é certo. Então, você vai pegar. Então, aí,
você, como líder, você vai fazer o discipulado com essas duas, tá? Que eu vou explicar isso mais para baixo, mas só para já ficando claro aí para você. Você vai fazer o discipulado com essas duas. E essas duas vocês vão dividir os juniores entre essas duas. Eu coloquei só 3 bolinhas aí, gente, para ficar bonitinho o desenho, tá? Mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ou 2, às vezes tem até 4 ou 5, não tem problema nenhum, não, tá? O importante é que o líder dê conta realmente de. E não sejam 10, 20. Porque se você tiver muitos juniores, aí é bom vocês, dentre os maduros, escolher os ainda mais maduros, entendeu? Né? Para ter um grupo menor, tá? Porque o grupo menor você vai ter mais condições de acompanhar de perto, certo? Então, tá. Então, após definir, né, os líderes adultos que serão responsáveis pelos GDs, o próximo passo é realizar a primeira reunião estratégica com esses líderes. Então, o que você vai fazer? Você vai agendar uma reunião, né? Posso usar teu exemplo aqui, Ciciana? Vou te pegar como exemplo, tá? A Ciciana, ela vai marcar uma reunião com as duas da equipe dela, né? A primeira coisa que ela vai fazer, depois que terminar o minicurso, que ela entender todo o projeto Natanaelzinho, como que vai funcionar, né? Ela vai marcar uma reunião com as duas dela. E ela vai passar essa visão para elas, né? E aí, gente, essa etapa é crucial porque vocês vão alinhar a visão, esclarecer dúvidas, iniciar o processo da escolha dos juniores maduros, né? Então, como que você vai preparar essa reunião? Certifique-se de que cada líder adulto esteja com material de apoio na mão, né? É importante que cada um deles tenha uma folha dessa, né, em branco aí na sua mão, para eles poderem lá na reunião, vocês vão estar usando ela. E durante o encontro, né, essa reunião que vocês vão fazer, explique detalhadamente o propósito do discipulado, reforçando a importância de investir nos juniores maduros como futuros multiplicadores da fé, né? E esse material vai servir como uma ferramenta prática para organizar as ideias e criar um plano de ação. E quais são os critérios para cada uma das duas que a Ciciana tem para escolher os juniores ali que está na sua igreja, né? Qual vai ser a estratégia? A Ciciana essa seleção será feita com cuidado, né? Considerando os aspectos como maturidade espiritual, frequência nos cultos, apoio familiar, potencial de liderança. É essencial que os líderes enxerguem os juniores como parceiros no processo de discipulado e não apenas como alunos, tá? É como se esses juniores, gente, eles vão passar a ser parte da sua equipe. Entende? E um fator muito importante é você permitir que as duas líderes aí que você tem, que elas escolham quais juniores elas querem que façam parte do GD delas, tá? Por quê, gente? Porque se ela tiver afinidade com eles, se eles tiverem afinidade com elas, vai ser muito melhor. Porque essa idade não adianta você obrigar eles a ficarem com quem eles não gostam, tá? Não tem como não. Eles só vão ficar com quem eles gostam, né? Eles são muito grupais. Então, cada uma delas vão escolher quais juniores elas querem. A reciprocidade, né, no discipulado é um dos pilares para que ele seja eficaz. Quando há afinidade, os encontros fluem naturalmente e os relacionamentos se tornam mais profundos e significativos. Por quê? Porque aí os juniores vão se sentir mais à vontade para aprender e também compartilhar suas dúvidas, falar sobre eles mesmos, sobre as dores deles, né? E se não houver uma equipe de adultos, é como eu falei, caso não tenha uma equipe de adultos, não se preocupe, você pode iniciar um GD diretamente com os juniores maduros. Escolha, né, aqueles que demonstram compromisso, maturidade, mesmo que seja um pequeno grupo, 1 ou 2, ou um junior só. Use os mesmos critérios para seleção, né? E siga o passo a passo que vamos explorar, seguir para estruturar esse grupo, né? Gente, e lembre-se, tá? Que o mais importante é começar, né? Com os recursos que você tem, confiando que Deus abençoará e multiplicará, né? O esforço que você vai fazer, tá? E com essa abordagem, né, cuidadosa e intencional, gente, você estará estabelecendo uma base sólida para que o discipulado não seja apenas
eficaz, mas também transformador, tanto para os líderes quanto para os juniores. Por que tanto para os líderes, gente? Você vai ver, a sua equipe vai ficar muito mais motivada, né? Porque a sua equipe vai estar junto com você, a sua equipe também vai viver uma experiência muito legal, tá? Depois que cada líder adulto, né, definir quem serão os juniores maduros do seu GD, chega o momento, né, de realizar um convite formal para que esses juniores façam parte do grupo, né? Esse convite, gente, presta atenção, isso aqui é super importante, tá? Esse convite não é apenas uma formalidade, mas é um passo essencial para criar um vínculo significativo e proporcionar segurança emocional aos juniores. Algo fundamental, né, para que eles sejam engajados no processo de discipulado. E por que o convite é importante? Aqui a gente entra também o conhecimento científico, né, sobre o comportamento deles, tá? Esse convite vai muito além de apenas comunicar uma decisão. Ele demonstra cuidado, valoriza os juniores como indivíduos que possuem um papel essencial no reino de Deus. Um convite bem feito atende a 3 necessidades emocionais de qualquer ser humano. Gente, anotem isso aí, porque isso aqui é muito importante. Quais são as 3 necessidades fundamentais de qualquer ser humano? Primeiro, sentir-se amado, sentir-se importante e sentir-se pertencente. Quando essas necessidades são supridas, especialmente durante a infância, né, e pré-adolescência, isso vai contribuir, né, para a construção de uma base sólida para a saúde emocional, espiritual e relacional dessa pessoa, tá? Então, você vai usar, vou dar 3 dicas aqui de 3 palavras-chave na hora de fazer o convite para esse junior participar do GD, tá? Anota aí, gente. Primeiro, você vai dizer assim: você foi escolhido. Essa frase comunica valor e amor, né? Deixando o junior com a certeza de que ele foi visto, reconhecido como alguém especial. Simbolicamente também, né, gente? Dizer você foi escolhido, mais para frente, isso vai fazer muito sentido para ele, porque lembra da graça de Deus que nos alcançou, nos escolheu, independente dos nossos méritos, né? Dizer isso a um junior reforça o senso dele ser querido e aceito no contexto da igreja. Faz sentido, gente, para vocês? Segunda frase: eu tenho uma missão para você. Então, primeiro você diz, né, que ele foi escolhido. Segundo, você diz que você tem uma missão para ele. Essa declaração desperta um senso de importância e propósito no coração do junior, né? Ele o faz entender que sua participação no GD vai além de si mesmo, é uma oportunidade de contribuir no reino de Deus. Isso reflete o plano divino para todos nós, pois Deus nos criou com dons, com talentos para cumprir uma missão nessa terra. E a terceira frase, né, você vai dizer: se você aceitar a missão, você se tornará líder de um grupo de evangelismo, líder de um GE. Essa frase, gente, promove no junior um sentimento de pertencimento e de responsabilidade. O junior entende que ele não está apenas participando, mas ele está assumindo um papel relevante como líder no discipulado de outros. Entende? Agora ele não é só um junior, agora ele é um líder. Você está dando um lugar para ele, pertencimento. Ele passa a enxergar a si mesmo como um discípulo que discipula, né? Integrando-se a algo maior e contribuindo ali, né? No seu lugar, né? Ele vai estar descobrindo o seu lugar no corpo de Cristo. Qual é o impacto dessas palavras, gente? Um convite feito com essas frases tem um poder transformador, tá? Se eu fosse vocês, eu até filmaria na hora que vocês fossem convidar eles, vocês vão ver o olhar deles. Vocês vão ver. O olhar deles é muito maravilhoso. Ele não apenas comunica uma função, mas afirma a identidade e o valor do junior. Cria um marco emocional, né? Onde ele se sente visto, capacitado, conectado com algo maior, né? Ao aceitar o convite, o junior experimenta um senso de responsabilidade.
mas também de apoio e cuidado, pois sabe que não está sozinho nessa jornada, tá? E essa abordagem intencional, gente, não apenas fortalece o vínculo entre o líder e o junior, mas também incentiva um compromisso genuíno com o discipulado, né? Os juniores vão se sentir valorizados, motivados a crescer espiritualmente, assumindo um papel ativo no evangelismo e no acompanhamento de outros. Assim, ao longo do tempo, você verá não apenas juniores participando, mas verdadeiros líderes emergindo e prontos para impactar a sua geração, né? E essa estrutura de discipulado não apenas organiza os grupos de forma eficaz, mas também garante que cada criança, cada junior se sinta importante no corpo de Cristo. E ao cuidar das necessidades emocionais e espirituais deles, né, estamos preparando-os para uma caminhada sólida, né, na fé, que os transformará em verdadeiros discípulos de Cristo. Ok, gente? Agora que você já montou sua estrutura e tem tudo organizado, cada pessoa sabendo quem discipula quem e quais são suas responsabilidades, chegou a hora de colocar o discipulado em prática, tá? Vamos entender como que ele funciona no dia a dia dentro do projeto Natanaelzinho. Gente, está claro até aqui? Está claro? Está fazendo sentido para vocês essa aula? Até aqui? Manda aí um joia. Beleza. Maravilha, tá? Então, o próximo passo, gente, agora é definir, né, um dia fixo para os encontros de discipulado. Lembre-se que o discipulado precisa ser regular para que haja consistência e crescimento, né? Tem que ter um dia fixo para o discipulado, gente. Não tem esse negócio, vou fazer o discipulado o dia que der, não. Toda quinta, toda quarta, todo domingo. Quando que vai ser o discipulado? É definir qual é o dia do discipulado, né? E separado, né? Esse discipulado, gente, ele é extra, tá? Ele é fora o grupo, o culto infantil, ele é fora, ele é algo exclusivo para esses juniores. Ok? Na minha igreja, gente, eu integrei a escola bíblica ao discipulado. Né? A minha escola bíblica, que a minha escola bíblica ela é dominical, né? Eu faço no domingo, né? Na minha igreja, eu faço esse discipulado aos domingos, às 5 horas da tarde, porque o meu culto começa às 18h30. Então, na minha igreja, o discipulado funciona às 17 horas, né? Porque aí o pessoal já vai e já fica para o culto. E na minha igreja, o meu GD, né, que são os líderes, tanto do Ministério Infantil quanto dos outros departamentos, eu faço o discipulado com eles ali antes do culto, né? E na outra semana eles fazem com os discípulos deles, tá? Porque eu vou falar sobre isso aqui para vocês. É só uma ideia, tá? Então, eu integrei, para mim não criar uma outra atividade, na minha igreja, eu integrei a escola bíblica ao discipulado, ok? É... Peraí que eu me perdi, me achei. Okay. Então, a regularidade, gente, dos encontros cria consistência, né? Isso é que permite que o discipulado aconteça de forma transformadora, tá? Mas aqui vem um alerta, né? Muitos líderes, às vezes, querem fazer isso no grupão. Não dá para fazer no grupão, como eu já disse. Tem que ter um dia específico do discipulado. No contexto do nosso projeto, né, esse grupo estratégico será composto pela sua equipe de adultos, né, que lidera os GDs com os juniores maduros, e os juniores maduros que irão se tornar líderes dos GEs, grupos de evangelismo. Se a sua igreja tem uma estrutura, uma equipe grande, né, você pode também formar um GD específico para crianças de 4 a 7 anos. Igual na minha igreja, dentro do Ministério Infantil, eu tenho quatro GDs, né, dentro do meu Ministério Infantil aqui na minha igreja, tá? Eu tenho um GD de meninas de 8 a 12 anos, de juniores meninas. Eu tenho um GD de juniores meninos. Eu tenho um GD de crianças de 4 a 7 anos e eu tenho um GD Baby. Por quê? Porque eu tenho o discipulado Baby. Então, os bebês de 0 a 3 anos também fazem parte de um GD, tá? Eu incluí eles no GD, certo? Então, eu tenho quatro pessoas na minha equipe
então eu consigo fazer isso aqui na minha igreja. Não sei como que você vai fazer na sua, tá? Mas aí, no caso, nesse caso, você vai de acordo com a sua necessidade. Sheila, as 3 necessidades são se sentir amados, importantes e pertencentes, tá? Amados, importantes e pertencentes. Essas são as 3 necessidades. Só voltando aqui para responder a pergunta, tá, gente? Então, você pode criar esses GEDs aí na sua igreja, né? Só que o seguinte, as crianças de 4 a 7 anos, né, gente, elas não se tornarão líderes de GE, né? Elas serão só GD, elas só serão discipuladas e elas não discipularão ninguém, porque elas não têm condições ainda de fazer isso, tá? E a dinâmica do discipulado dentro do projeto Natanaelzinho, gente, funciona como uma engrenagem em que todos os envolvidos, né, desempenham um papel fundamental. E o modelo que eu vou sugerir para vocês seguirem é o mesmo modelo que eu sigo, alternando as semanas. Por exemplo, na semana 1, na primeira semana, né, você vai fazer o discipulado com a sua equipe. Você se reúne com a sua equipe para compartilhar orientações, tirar dúvidas e alinhar estratégias, tá? E na outra semana, né, a sua equipe se reúne com os juniores maduros e os GDs delas, certo? É exatamente assim que eu faço na minha igreja, tá, gente? Uma semana eu discipulo a minha equipe, na semana seguinte, a minha equipe discipula o GD deles. E na outra semana eles voltam para mim, na outra semana com eles. Então, o discipulado com os juniores maduros aqui são a cada 15 dias, ok? E aí eles vão poder compartilhar as suas experiências, né? E tudo mais. E para a formação dos GEs, nesse discipulado, nesse dia da reunião, né, da primeira reunião com os juniores maduros, eles também vão escolher os juniores menos maduros que vão integrar o seu grupo, ok? E esse grupo de evangelismo, gente, ele é fundamental para a 7 fases. E aqui eu volto. Deixem eles escolherem também, por afinidade. Não escolha para eles. Deixem eles escolher quem que vai fazer parte do grupo deles. Quanto mais à vontade eles se sentirem em grupo, gente, melhor eles vão produzir, tá? Porque essa idade é uma idade bem grupal, tá? E sobre como o GE vai funcionar, vou explicar para vocês muito detalhadamente lá na nossa aula 5, ok? Na nossa aula 5, vou explicar com vocês com mais clareza, tá? Então, nesse momento, o foco, né, é garantir que cada junior maduro tenha clareza de quem faz parte do seu grupo, e isso é essencial para dar o próximo passo, que é preparar, né, cada líder júnior para sua função dentro do GE. A ideia, gente, é que ao escolher seus membros, né, o líder seja atento às necessidades e o potencial de cada junior, criando assim um ambiente propício, né, para o evangelismo eficaz, ok? Muitos podem se questionar, Andréia, os juniores maduros vão discipular os juniores menos maduros? A resposta é agora não, tá? Agora não. Mas é importante entender por quê, tá? Porque nesse primeiro momento do discipulado, o foco são com que os juniores maduros sejam discipulados, tá? Eles ainda estão em processo de aprendizado e preparação, recebendo bases para se tornarem futuros líderes. É necessário que eles cresçam, amadureçam na fé, né, desenvolvendo um entendimento mais profundo da palavra de Deus e da missão do discipulado. Somente mais adiante, quando chegarmos lá na 6ª fase da multiplicação, é que os juniores maduros estarão prontos para começar a discipular os juniores menos maduros. Nesse estágio, né, eles já terão desenvolvido habilidades necessárias para liderar e guiar outros, podendo então aplicar o que aprenderam na prática, né, multiplicando e compartilhando a fé com os mais novos, né? Portanto, o discipulado dos juniores maduros é um processo gradual, tá? Eles primeiro precisam se fortalecer, se aprofundar na sua caminhada com Deus e serem preparados, né, para que mais tarde eles possam ser exemplos eficazes para outros juniores. Aí você pode estar se perguntando, mas então, o que os líderes dos GEs vão fazer?
né? O que os juniores líderes do GE vão fazer? A função deles, gente, é fundamental, tá? Eles irão auxiliar os líderes adultos durante a estratégia evangelística que vamos viver nas 7 fases da multiplicação, que são um processo vital para o crescimento e expansão do discipulado. Os líderes dos GEs, né, não vão discipular diretamente os juniores menos maduros nesse momento, né, nesse mesmo ritmo de quinzenalmente, tá? Mas eles vão estar dando suporte, acompanhando, trabalhando lado a lado com os líderes adultos na execução da estratégia que eu vou ensinar para vocês na aula 5. Eles serão fundamentais para garantir que o movimento de evangelismo aconteça de forma eficaz, ajudando a mobilizar os juniores, né, e a fortalecer a comunicação entre os envolvidos, tá? Eu sei que pode parecer muita informação agora, tá? Mas é por isso mesmo que eu separei uma aula só para falar das 7 fases da multiplicação e dessa função do GE, que é a aula 5, tá? Onde eu trago todos os detalhes sobre como eles vão atuar, né, nas 7 fases da multiplicação. Por enquanto, mantenha essas informações e prepare-se para aprender, né, mais no próximo encontro. Caso a sua igreja tenha uma estrutura maior, você pode formar também o GD com as crianças de 4 a 7 anos. Mas lembre-se, o foco deve ser, né, o discipulado personalizado com os juniores maduros, ok? Porque eles têm potencial para se tornarem líderes de GS. Esse ritmo de encontros quinzenais, gente, cria uma engrenagem de aprendizado contínuo, né? O que você ensina a sua equipe é repassado para os juniores maduros. E através dele, né, deles, o impacto vai se espalhando, alcançando os juniores menos maduros e, durante as 7 fases da multiplicação, os não cristãos, tá? Assim, o discipulado se transforma num movimento de multiplicação, onde as pequenas sementes da fé são plantadas e vão crescendo e frutificando. Ao seguir esse modelo, né, gente, que eu estou ensinando para vocês aqui, você não está apenas ministrando as crianças juniores, mas está construindo uma base sólida para uma geração que conhece a Cristo, compartilha sua fé e, acima de tudo, está pronta para discipular outros. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo aí: Pastor André, que material que eu vou usar, né, para o discipulado, né? Então, olha, para o ano de 2025, gente, eu estou lançando o Manual do Discipulador 2. Quem aqui já comprou o Manual do Discipulador 1? Quem tem? Quem adquiriu o Manual do Discipulador 1? Né, do ano passado? Nós vivemos aí 12 lições com os juniores. Esse ano, né, eu vou lançar o 2, que traz uma grande novidade. Porque o Manual 1 só tinha um que era o mesmo que o líder usava com a sua equipe, que era o mesmo que o junior usava, tá? Nesse ano, eu inovei, tá? Esse manual inclui a revista do líder, com instruções direcionadas especialmente para o discipulador e com recursos incríveis, tá? Que eu coloquei lá para vocês. E ao adquirir o manual do discipulador 2, você vai receber ele em 5 versões específicas, voltadas para os diferentes grupos de discípulos, tá? Então, esses materiais foram cuidadosamente elaborados por mim, tá, gente? Para atender a cada faixa etária. E um detalhe, é um material que eu uso na minha igreja, tá, gente? Não estou fazendo aqui coisa para vocês usarem, coisa que eu não uso, não. Eu uso esse material na minha igreja, com os meus juniores, com as minhas crianças também, tá? Então, a primeira variação dele, que você compra um, ao comprar um, você vai receber 6, né? Você vai receber a revista do líder e vai receber 5 variações, tá? Que é o manual do discípulo Baby, para quem deseja implantar uma classe para bebês com atividades específicas para essa fase da vida, né? Muita gente pode pensar, mas o que eu vou fazer com os bebês, né? Eu coloquei lá várias atividades que o líder do discipulado Baby pode fazer com os bebês para já começar a estimular o cérebro deles, né? Com os princípios cristãos, tá, gente? Segundo, o manual do discípulo Kids, que é voltado para crianças de 4 a 7 anos, né? Com conteúdo também direcionado para essa fase. O Manual do Pequeno Discípulo para meninas, o Manual do Pequeno Discípulo para meninos de 8 a 12 anos,
com foco nas necessidades e desafios próprios dessa faixa etária. Manual da Pequena Discípula, para meninas de 8 a 12 anos, com atividades e ensinamentos voltados para essa idade. E uma super novidade, né? Que é o Manual do Discípulo Teen, que é destinado aos adolescentes. Porque no ano passado, gente, eu recebi muita demanda, mas e para os adolescentes? Eu tenho os adolescentes, o que eu faço para os adolescentes? Então, esse ano, eu escrevi um manual, né, para você que tem aí, você que trabalha com adolescentes e juniores, você que trabalha com adolescentes, juniores e crianças, trabalha só com juniores, você pode fazer uma parceria aí com o discipulador de juniores, ok? E o tema do manual deste ano, gente, é doutrinas bíblicas, tá? Que vai permitir que os líderes venham guiar os discípulos através dos fundamentos da fé cristã, tá? Então, nesse manual, eu falo sobre arrependimento, falo sobre batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, Santa Ceia, a volta de Cristo, dízimos e ofertas, enfim, né? Sobre doutrinas bíblicas, aquele que faz parte da cultura cristã, tá? E você vai poder, né, com esse material, né, você vai estar se preparando para viver as 7 fases da multiplicação, né, no segundo quadrimestre de 2025, né, que nós vamos entrar nesse mérito lá na aula 5, ok? E cada GE será responsável, né, por orar, né, lá dentro das 7 fases da multiplicação. Os GEs, né, serão responsáveis por orar pelos seus amigos não cristãos, evangelizá-los, integrá-los à comunhão, consolidá-los na fé, transformá-los em discípulos e, finalmente, viver a grande multiplicação dentro dos grupos aí na sua igreja, né? Mas calma, tá, gente? Tudo isso eu vou explicar com detalhes lá na aula 5, onde nós vamos estar montando o plano de ação completo para o ano de 2025, tá? E com esse plano, né, você vai viver o discipulado 3D, né? O discipulado tridimensional de Jesus, né? Baseado em 3 pilares fundamentais, né? Que é a base bíblica, a experiência e a instrução. Mas fique tranquilo que eu vou guiar você, né, em toda essa trajetória aí, todo esse caminho, em nome de Jesus. Amém, gente? Então é isso, gente. Para a aula de hoje eu preparei, né, esse conteúdo e contem para mim aí agora. Agora eu quero ouvir vocês, né? A Cláudia está perguntando, para quem comprou o kit, tem como comprar só o complemento? Na verdade, isso aqui é outro material, tá, Cláudia? É outro material, que eu vou liberar o link para venda somente depois que terminar o minicurso, ok? Eu vou liberar o link para compra. Então, é outro material, é outro kit, tá? Aquele kit que vocês têm, vocês vão usar eles nas 7 fases da multiplicação. Por exemplo, o manual do consolidador que vocês têm do outro kit, vocês vão poder utilizar esse ano aqui nas 7 fases. Você vai poder usar todos os outros materiais, vocês vão poder usar. Só o do discipulado, desse discipulado quinzenal, que ele é novo, tá? E os demais vocês vão estar utilizando esse de agora, ok? A primeira aula, para quem não assistiu, gente, vou liberar a gravação das 2, tá? Já estou com a gravação pronta. E assim que essa aqui fizer o upload, talvez eu até libero a 1 antes dessa aqui, tá? Assim que terminar a aula, eu já libero lá para vocês. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Tira um print aí, ó, de você assistindo a aula, né? E compartilha lá, marca o projeto Natanaelzinho no Instagram, né? Para você estar convidando outras pessoas. E como ontem, eu vou abrir o grupo, tá? Para vocês comentarem o que fez mais sentido para vocês nessa aula de hoje. Posso contar com vocês, gente? Para vocês comentarem lá, né? O que mais fez sentido para vocês aqui nessa aula, ok? Alguém quer falar alguma coisa? A maravilha, Sandra, né? A Sandra, por hoje, muitas informações recebidas. Vamos avançar para a multiplicação. Isso mesmo, gente. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone aí, senão a gente vai
está encerrando, que eu até passei do horário, né? A aula durou mais do que 1 hora, né? Alguém quer falar?